Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre múltiplos e divisores naturais. E como que eu obtenho, por exemplo, um múltiplo natural? Aqui a gente tem, olha, o conjunto dos números naturais, que vai de 0, 1, 2, 3, 5, 6 e por aí vai, né? Infinitamente, né? Para obter os múltiplos naturais, basta pegar dois números naturais quaisquer e multiplicar um pelo outro que a gente obtém esse múltiplo natural. Olha, tomamos aqui, por exemplo, o número 5. Quais são os múltiplos de 5? Basta multiplicar o 5 pelos números naturais. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. E por aí vai, né? Infinitamente. A gente tem aqui 25, 30 e infinitamente. Esse negócio não para nunca. Eu vou até colocar reticências aqui, que indica que não vai parar. Vamos tomar mais um exemplo? No caso, os múltiplos de 4. Olha, os múltiplos de 4, basta multiplicar o número 4 pelos naturais. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5 dá 20. 4 vezes 6, 24. E também não tem fim, né? Claro, nunca vai ter fim. Os múltiplos são infinitos. Agora vamos aqui para os divisores. O que é ser divisor? Ser divisor, nós dizemos que um número é divisor de um outro número quando nessa divisão dá uma divisão exata. Por exemplo, quais são os divisores de 12? Se eu dividir 12 por 1, vai dar uma divisão exata, né? Dividir por 1 dá o próprio número. E não tem resto, né? Resto zero, claro. Então, eu digo que o 1 é divisor de 12. Aliás, o número 1 é divisor de todos os números, porque se você dividir qualquer número por 1, vai dar o próprio número, ok? Quem mais são os divisores de 12? Quais os números que eu encontro, que eu tenho o 12 na sua tabuada? Por exemplo, o 2, 2 vezes 6 dá 12, né? Então, 2 é divisor de 12. Quem mais? O 3. 3 vezes 4 dá 12. Ok, então o 3 é divisor de 12. Quem mais? 4, né? Porque 4 vezes 3 dá 12. Quem mais? O 6. 6 vezes 2 dá 12. E depois daqui, ó, o próprio 12, não é isso? Vamos fazer mais um exemplo. Aqui os divisores de 20. Divisores de 20. Olha, 1, porque é divisor de todos os números. 2, porque 20 é par, né? Então, todos os números pares são divisíveis por 2, tudo bem? 2 vezes 10 dá 20. Quem mais? O 3 não, né? 3 vezes quanto dá 20? Não tem, não tem. Agora, 4 vezes 5 tem, né? Dá 20. 5 vezes 4 dá 20. Quem mais? Depois do 5, a gente tem aqui, ó, o 10. 10 vezes 2 dá 20. Quem mais? O próprio 20, né? Muito bem. Vamos com mais um exemplo. Olha, os divisores de 27. Os divisores de 27, a gente tem aqui, ó, 1. Quem mais? O 2 não, né? Porque é um número ímpar. Não tem nenhum número ímpar que é múltiplo de 2. Todos os múltiplos de 2 são pares, né? Então, quem mais além do 1? Tem o 3, porque 3 vezes 9 é 27. Quem mais? Tem o próprio 9, né? 9 vezes 3, 27. E depois daí, temos o próprio 27, né? Muito bem. Vamos lá. Agora, mais um exemplo. Os divisores de 45. Quem são os divisores de 45? 1. Quem mais? O 3, né? 3 vezes 15 dá 45. O 5, porque 5 vezes 9 dá 45. O 9, porque 9 vezes 5 dá 45. O 15, porque 15 vezes 3 dá 45. E depois aí, o próprio 45. Eu não sei se você está observando que quando eu cheguei aqui, ó, no 6, eu disse depois o próprio número. Quando eu cheguei aqui no 10, depois o próprio número. Quando eu cheguei aqui no 9, depois o próprio número como divisor. Quando eu cheguei aqui no 15, depois o próprio número como seu divisor. O que a gente observa? É que, no caso dos números pares, quando a gente chega na metade, eu estou procurando os divisores. Encontrei 1, 2, 3, 4, 6. Olha, 6 eu já sei que é a metade de 12. Então, o próximo divisor de 12, depois do 6, é o próprio 12. É o próprio número, porque já estou na metade dele. Então, nenhum outro número maior que a metade dele vai ser divisor. Somente ele mesmo.
depois do 6 dá ele. Olha o 20, já cheguei no 10. Então, o próximo divisor de 20 é o próprio número 20, tá? Porque já estou na metade. E isso vai acontecer sempre. Os divisores de 50, se você for procurar os divisores de 50, quando você chegar no 25, depois do 25 vai ser o próprio 50. Os divisores de 1000, quando você chegar no 500, esse é o penúltimo divisor. O último divisor é sempre o próprio número, tá? Sendo par, o penúltimo é sempre a metade. Agora, no caso dos números ímpares, o que a gente observa é o seguinte, olha, eu cheguei aqui no 9, depois eu disse o próprio 27. No caso dos números ímpares, é quando você chega na terça parte dele. Você chegou no 9, olha, qual é a terça parte de 27? Ou seja, 27 dividido por 3 é 9, né? Então, depois do 9 é o próprio 27. Qual é a terça parte de 45? É o 15. Eu sei que 15 é a terça parte. Se você dividir 45 por 3, dá 15. Então, depois do 15 é o próprio 45. E aí, por exemplo, o 33. Qual é a terça parte de 33? É 11. Depois do 11, o próximo divisor de 33 é o próprio 33. E assim vai. Tá? Então, a gente tem... uma outra observação. A gente tem aqui nos múltiplos, o menor múltiplo de um número é sempre zero. Está observando aqui? Agora, existem múltiplos que são comuns. Por exemplo, aqui a gente tem, além do zero, olha, nós temos aqui o 20. Olha, depois do zero, o próximo número que é múltiplo comum de 5 e de 4 é o 20. Então, toda vez que a gente fala sobre menor múltiplo comum, MMC, que a gente ainda vai estudar isso mais a fundo, é sempre o menor múltiplo que é comum a dois ou mais números, mas que não seja zero, que vem logo depois do zero, tá? Não faz sentido a gente procurar menor múltiplo comum considerando zero, uma vez que o zero é múltiplo de todos os números, tá? Então, só para vocês já terem uma ideia sobre múltiplos comuns, MMC, que a gente vai estudar mais adiante, tá? Agora, os múltiplos comuns, eles são infinitos, tá? Assim como os múltiplos de um número são infinitos, os múltiplos comuns também são infinitos. Sempre vamos encontrar outros múltiplos comuns. Aqui, por exemplo, o 40, o 60 e por aí vai. Sempre, somando mais 20, sempre vamos encontrar um novo múltiplo comum e isso também não acaba nunca. É infinito, tá? Os múltiplos comuns são infinitos. Muito bem. Agora, voltando aqui para os divisores, o que a gente observa? Que o menor divisor é 1. Tá? Mas o maior divisor de um número é o próprio número. E nós também temos divisores comuns. Olha, nós temos aqui o 1, que é comum, o 2, quem mais? Temos o 4, quem mais? Nós temos aqui mais ninguém, né? Parou no 4. Então, é comum a gente procurar o maior divisor comum. O barulhinho do avião vai passar, a gente vai deixar ele passar aqui para não atrapalhar a gente. Pode passar. Isso. Tchau, tchau para ele. E a gente continua com a nossa aula. Deixa o avião passar. Então aqui, ó, olha, o maior divisor comum, ou seja, MDC, maior divisor comum, que a gente também vai estudar mais adiante, é dentro dessa ideia. A gente tem, pode ter um, dois ou vários divisores comuns, mas a gente normalmente costuma procurar o maior divisor comum, e isso a gente vai ver em exercícios mais adiante, claro, estudando primeiramente MDC propriamente dito, que a gente vai trabalhar melhor isso. Aqui, ó, a gente tem múltiplos comuns também, né? No caso, 1 sempre comum, o 1 é divisor de todos os números, lógico, sempre comum então. Aqui, ó, 3, né? Vou circular o 1 porque a gente circulou aqui no outro, né? Mas não faz muito sentido a gente ficar comparando o 1, porque é sempre o divisor de todos os números. Quem mais aqui, ó? 9 e 9. Então, quem é o maior divisor comum de 27 e de 45? É o 9, né? Veja, aqui nós tivemos o 4, ó. E aqui nós tivemos o 9. O 9 é o maior divisor comum de 27 e de 45. Claro, a gente, como eu já disse, vai ver uma aula aí sobre MDC, vai ver uma aula sobre MMC, e aí isso vai ficar bem mais claro, tá bom? Então a gente fica por aqui e depois vê alguma coisa de exercício aí, trabalhando MMC, trabalhando múltiplos e divisores, e a gente vai arrebentar aí, para se dar bem na escola, tá bom? Tchau, tchau!